Hoje, na classe de adultos, vamos estudar a lição de número 10, cujo título é A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Faremos a diferenciação de duas realidades, a realidade do homem exterior e a realidade do homem interior. E eu não sei se você percebeu, mas no título da lição está implícita duas coisas interessantes. Primeiro, o desejo de Deus em se relacionar conosco diariamente. E, em segundo lugar, a nossa necessidade de ter comunhão com o nosso Criador todos os dias. Não podemos restringir a nossa vida de adoração, de comunhão, de intimidade com Deus às horas de culto no templo. Tem gente que morre de fome no sentido espiritual porque só se relaciona com Deus quando vai lá no domingo e cultua lá 1 hora, 2 horas e meia, chega atrasado no culto, sai mais cedo e pensa que está tudo bem. Muitos estão morrendo espiritualmente, estão naufragando na fé, sufocando o homem interior por ausência de comunhão, por ausência de intimidade com Deus. E, meus irmãos, isso se dá justamente porque a maioria dos crentes, isso mesmo, a maioria dos crentes hoje em dia se tornaram apenas crentes que assistem culto, mas que não têm uma intimidade, uma vida com Deus. Essa pré-aula, ela vem justamente nos constranger nesse sentido. Nosso homem interior necessita constantemente estar em conexão, ligado com o Espírito Santo, com Cristo Jesus, para que ele tenha vida espiritual. Você, como servo de Deus, como serva de Deus, deve orientar os seus alunos a terem uma vida de culto contínua e constante. Vamos expor melhor isso nos tópicos e subtópicos da lição. Vamos olhar para o nosso texto áureo que nos diz o seguinte: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16. Irmão Murilo, eu não entendi nada. O que é homem exterior? O que é homem interior? Que linguagem é essa? Veja como o texto está traduzido na paráfrase NTLH. Por isso, nunca ficamos desanimados. Ele vai criar uma situação e em seguida dar a razão de não desanimar. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, então preste atenção que homem exterior, traduzido aqui na corrigida, é parafraseado na NTLH como o nosso corpo. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, aqui é a realidade exterior, o nosso espírito, realidade interior e sobrenatural, o nosso espírito, homem interior, vai se renovando de dia em dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Glória a Deus! Preste bem atenção nesse texto porque ele é fundamental para o desenvolvimento de tudo mais que falaremos aqui nesta pré-aula. E é por essa razão que eu fiz um pequeno fluxograma dessa passagem. Acompanhe comigo em tela. Veja aí como o texto ficou divididozinho. Nós temos primeiro aí essa sentença, por isso... E essa expressão gramatical está ligando a fala do versículo 16 ao versículo 14 e 15. Por isso, 14 e 15 fala sobre a ressurreição dos mortos, fala sobre a esperança que Paulo tinha na ressurreição, e é por isso que não desfalecemos. É justamente por ter essa esperança na ressurreição que Paulo vai dizer, olha, eu não cedo ao desânimo, eu não abandono o chamado, eu não me torno covarde, eu permaneço aqui. Aí ele vai falar sobre a sua realidade, a realidade presente. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e no caso de Paulo aqui, esse homem exterior já estava bem desgastado, não só pela idade, mas pelo estilo de vida do apóstolo Paulo, pelas perseguições, pelos açoites, pelo sofrimento, pela fome, pela nudez, pelo frio, por tudo que ele passou, ele já sentia o desgaste de seu corpo. Aí ele está falando aqui que o homem exterior é tudo aquilo que está ligado à existência humana. Aí ele diz em seguida, o interior, contudo, preste atenção que a realidade exterior é diferente da realidade interior e sobrenatural. O homem interior é a parte material que recebeu vida espiritual conforme Efésios 2 e 1. E esse homem interior se renova de dia
em dia. E aqui Paulo está falando que o homem interior necessita de um fortalecimento diário do Espírito Santo. Necessita de renovo todos os dias. Paulo fala sobre essa realidade aqui, de ser fortalecido no homem interior, de receber poder no homem interior, quando ele faz uma oração pelos crentes de Éfeso. Capítulo de número 3, versículo 16 ao 19. É uma das orações, ou se não, a oração mais ousada de toda a Bíblia. Paulo, ele faz uma súplica pedindo poder interior, amor fraternal, compreensão do amor de Cristo e plenitude de Deus. Ele pede todas essas coisas com uma finalidade, que o homem interior permaneça firme, vivo, fortalecido. Olha o conteúdo da oração de Paulo na tradução NVI. Ora, para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os forneça no íntimo do seu ser, isto é, no homem interior, ele os fortaleça com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Este homem interior tem vida, tem poder, tem ânimo, porque Cristo habita nele, e por intermédio do Espírito ele recebe poder. Aí ele diz o seguinte: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Um crente firme, um crente forte, um crente inabalável, independente das circunstâncias exteriores, é um crente que compreende o amor de Cristo, que está cheio da plenitude de Deus, que é fortalecido no seu íntimo, mediante a habitação de Cristo e a operação do Espírito. Paulo faz essa oração. Esse texto é correlato ao nosso texto áureo. Olha o que diz a verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, essa palavra instrumentalidade significa intermédio, meio, ação, por intermédio, por meio do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Se você é um professor de mente um pouco mais analítica do que eu, você vai gostar de dividir os textos em tópicos. Eu faço isso até com a verdade prática. E para fins didáticos, eu dividi a verdade prática em 3 pontos. Primeiro ponto, a instrumentalidade do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na vida do crente é fundamental não só para a sua transformação, mas para a sua renovação interior. Essa renovação interior capacita o crente a enfrentar os desafios e as dificuldades que surgem no mundo exterior. Glória a Deus. Porque tem gente que apenas tem a aparência de forte. Porque eu sou forte, é só aparência, só palavra. Mas não tem força interior, não tem um homem interior vivo ligado a Cristo e ao Espírito. Mas, ainda que a aparência seja de fragilidade por fora, ainda que o vaso seja de barro, se o Espírito Santo, preste atenção, se o Espírito Santo está presente em nossa vida, nós enfrentamos toda e qualquer adversidade, cabeça erguida. Vamos falar sobre isso. Aí o segundo ponto aqui da verdade prática é a renovação dos salvos. Por que eu achei importante colocar esse ponto aqui dentro da verdade prática? Para lhe dizer que somente o salvo possui vida em seu homem interior, que antes estava morto em pecados e delitos. Se você ler Efésios capítulo 2, versículo de número 1, você vai perceber que ele nos vivificou. Não é que a pessoa estava morta ali fisicamente, Jesus foi lá, levanta aí defunto. Não é isso. Ali fala de vida espiritual. Ele nos vivificou, nos deu vida. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Jesus nos deu vida espiritual. Jesus deu vida ao homem interior. E essa renovação interior de que carece esse homem, ela é um processo contínuo e progressivo, conduzido pelo Espírito Santo. Preste atenção, quando a gente fala de homem interior, a gente fala desse princípio de vida espiritual que alcançamos em Cristo Jesus. E nós temos aí, por fim, um terceiro ponto, as adversidades externas e a sua incapacidade de desanimar o crente que busca renovo cotidianamente. Se você está buscando o auxílio do Espírito, preste atenção, você vai ter capacidade para superar
todo e qualquer obstáculo. Como, irmão Murilo? Como? O Espírito Santo ajuda, não é tua força, não. Ah, eu não aguento, não. Eu sei que você não aguenta, não. Eu sei que você não tem essa capacidade de permanecer ali de pé frente aos vendavais da vida por sua própria força. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ele está lá nos ajudando, Ele está lá nos fortalecendo. Ah, a tentação é muito grande, eu vou ceder, eu vou parar, não dá. Aí a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Olha aqui a necessidade de renovação espiritual cotidiana. Viver no Espírito não é só hoje, não. É hoje, é amanhã, é depois, e depois, e depois, e depois, e depois. É um ato contínuo. Tudo isso está posto na nossa verdade prática. E os objetivos da lição, eles ficam muito claros mediante essa prévia exposição. Eles são, em primeiro lugar, refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. E, irmãos, o homem interior enfrenta muitas. Em segundo lugar, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. E aqui é uma questão de percepção, é uma questão de visão e uma questão de prioridade. E, por fim, despertar os alunos para buscar renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Então, seu papel nesta aula é ser um incentivador, um motivador, para que seu aluno, aqui falando no sentido metafórico, se levante todas as manhãs, vá até o altar, remova as cinzas, coloque lenha nova para o fogo nunca se apagar. Nós vamos falar sobre esse fortalecimento do homem interior. Como o homem interior pode ser fortalecido e renovado todos os dias. Vamos falar sobre isso no tópico de número 2. Porém, vamos seguir o itinerário da lição e começar pelo tópico de número 1. Já quero lhe convidar a baixar este subsídio que estou utilizando e está disponível gratuitamente para você aqui no link embaixo deste vídeo. Porém, se você quer ser um professor de escola dominical inesquecível, um professor de escola dominical que edifica a sua classe, você vai além desta pré-aula e além deste subsídio em PDF. Você vai ser assinante da ferramenta EBD, porque lá, além de tudo isso aqui que você encontra gratuitamente no YouTube, você vai receber um slide profissional para dinamizar a sua aula, você vai receber dinâmica escrita, você também vai receber material de capacitação, seja para o professor, seja para o dirigente, superintendente, para o secretário da escola dominical. Você, além de tudo isso, vai receber outros recursos didáticos pedagógicos que vão enriquecer a sua aula e aumentar o seu conhecimento de cada lição. Os materiais são semanalmente atualizados, são postados com antecedência, pensando exclusivamente em você, professor, pensando nas suas demandas, pensando naquilo que você necessita. Conheça a ferramenta EBD. Depois de uma exposição dessa, você vai olhar com carinho o link que está aqui embaixo. Sem mais delongas, vamos ao tópico de número 1 que diz o sofrimento exterior. E aqui nós vamos falar sobre a primeira realidade, a realidade do homem exterior. O primeiro subponto diz o seguinte: a experiência de Paulo. Preste atenção, vamos focalizar na pessoa de Paulo aqui neste primeiro ponto. Né? E as experiências de Paulo são interessantes porque elas contrastam com o evangelho Nutella que é pregado hoje em dia. E abro aqui um rápido parêntese para lhe dizer, tome cuidado com esses evangelhos aí que são pregados hoje em dia, que dizem, o crente não pode sofrer, o crente não pode se entristecer, o crente não pode chorar, o crente não passa por prova, o crente tem que ser abençoado, rico, próspero, se não for é demônio, é pecado, Tome muito cuidado com essas adulterações do verdadeiro evangelho. Está se multiplicando nos nossos dias um evangelho chamado evangelho coach, não é? Onde o coach vai lá, diz tudo o que você quer ouvir e você sai satisfeito. Mas
tudo o que você quer ouvir necessariamente não é aquilo que Deus quer falar com você. Você precisa ouvir a palavra pura e sem mistura. Mas o que é que acontece hoje em dia? As pessoas têm comichão nos ouvidos, amontoam para si doutores conforme as suas vontades. Não, hoje eu quero ouvir bênção. Não, hoje eu quero ouvir uma mensagem que Deus vai matar meus inimigos. Aí procura só esse tipo de coisa para ouvir. E se esquece do que de fato é o evangelho. Tome cuidado com isso. Muito cuidado com esse tipo de evangelho. Irmão Murilo, o evangelho fala de sofrimento? Fala. Mas o evangelho fala de triunfo no meio das adversidades. E o nosso homem interior, a nossa realidade de vida espiritual, às vezes destoa com a realidade exterior. Às vezes a realidade exterior está tudo se acabando. Mas o homem interior, quando está vivo e fortalecido no Espírito, ele permanece. Como é que eu posso exemplificar isso? O exemplo de Abacuque. Abacuque vai orar no capítulo 3 e diz assim, olha, pode o produto da oliveira mentir, pode não dar fruta aqui, não dar fruta ali, pode se acabar os animais no curral. Aí ele diz, eu todavia vou me alegrar no Senhor. É uma alegria que permanece apesar das circunstâncias. Abacuque estava fundamentando a sua felicidade, não naquilo que é transitório, mas naquilo que é eterno. Eu vou me alegrar no Senhor. Então a gente precisa disso. Falar sobre essas duas realidades, né, a realidade exterior e a realidade interior, é de fato muito importante para que você entenda que nós não nos relacionamos com Deus através de sentimento, mas através de fé. Porque tem gente que pensa assim, hoje eu tô triste, então eu tô mal com Deus. Eu tô ferido, eu tô magoado, eu tô assim, então hoje Deus não vai me ouvir. Que conversa, a gente se relaciona com Deus não por sentimento, não com sentimento, mas com fé. Você pode estar abatido, você pode estar triste, você pode estar para baixo, mas você se relaciona com Deus através da fé. E a fé a fé supracircunstancial, está acima dos sentimentos. Mas vamos aqui ao primeiro subponto, a experiência de Paulo, e veja o que diz a lição. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Os ventos sopraram, os rios correram, né? A chuva caiu, mas Paulo permanecia lá, de pé. Não abandonou o evangelho, não desfaleceu no combate da fé, ficou lá. Não vou ceder. E meus irmãos, o livro histórico de Atos nos conta um pouco dos sofrimentos enfrentados pelo apóstolo Paulo. O Hernandes Dias Lopes sintetiza os sofrimentos do apóstolo em um breve relato. Ele diz o seguinte: o apóstolo Paulo enfrentou toda sorte de provações e sofrimentos desde sua conversão. Foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma e foi picado por uma cobra em Malta. Só isso, irmão Murilo. Isso aqui é o relato de Atos. Agora veja o relato da boca do próprio Paulo. Ele diz um pouco dos seus sofrimentos, da sua realidade exterior, em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 24 ao 29. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Tem relatos aqui que não estão registrados no livro de Atos. Por exemplo, lá em Atos só está registrado um naufrágio, mas Paulo sofreu outros 2. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E aqui Paulo revela a sua fragilidade. Quem está fraco? Que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Ele revela a sua fraqueza. Mas apesar da fraqueza e da fragilidade do homem exterior,
Paulo fala sobre a fortaleza do homem interior. E esse contraste, ele fica bem claro em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 18. O apóstolo aqui, nesses versículos, aponta algumas diferenças que existem entre o homem exterior e o homem interior. Fica muito evidente aqui nessa passagem que o homem exterior é vaso de barro, mas o homem interior é revestido do poder de Deus. O homem exterior pode ser atribulado, mas o interior não fica angustiado. O exterior pode ficar perplexo, mas o interior não desanima. O homem exterior é perseguido, o homem interior, porém, não é desamparado. O exterior pode ser abatido, mas o interior jamais será destruído. Nós temos aqui, glória a Deus, a experiência de Paulo. E da experiência partimos para o exemplo. Preste atenção, né? O texto da lição aqui, ele diz o seguinte, no segundo subponto. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Lá no final de sua vida, ele vai dizer, combati o bom combate. Eu estou encerrando minha carreira, mas sabe de uma coisa, viu? Guardei a minha fé. E a coroa da justiça, o prêmio pelo qual tanto lutei e batalhei, está reservada para mim. E o Senhor, justo juiz, me dará essa coroa. Paulo não foi covarde diante do combate pela fé. Mesmo diante de tantos obstáculos, o seu desejo de servir a Cristo e cumprir o seu ministério sempre foi maior do que sua vontade de desistir. E aqui eu quero me dirigir especificamente a você, professor e aluno da escola dominical. Ore a Deus. Ore, faça essa oração a Deus com os seus alunos aí. Tire um momentinho aí, você vai orar e eles vão repetir. Senhor, que a minha vontade de desistir nunca seja maior do que a minha vontade de servir. Faça essa oração e repita pelo menos 3 vezes, junto com os seus alunos. E em seguida, leia esse texto que está em Atos capítulo 20, versículo 24. É um discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça. Veja que exemplo nos dá o apóstolo Paulo. A lição ainda diz nesse subponto, suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. E de fato, as lutas exteriores de Paulo não foram para a sua morte, mas foram pedagógicas. Paulo aprendeu a ser mais fiel, mais paciente, mais confiante, mais agradecido e mais satisfeito. Esse subponto é muito rico e ele ainda diz o seguinte, cônscio de sua vocação, o apóstolo declara, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem interior se corrompa. E ele dá a razão de não desfalecer. Qual é a razão de não desfalecer? A primeira razão aparece na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 1, que diz, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que me foi dada, não desanimamos. Paulo olhava para o ministério que recebeu do Senhor, a grandeza do ministério, aquilo que Deus lhe confiou, o que Deus fez em sua vida, ele disse, eu não posso desanimar. Diante disso, eu não posso ser covarde. E eu quero lhe dizer aqui, professor e aluno da escola dominical, valorize mais a responsabilidade que Deus colocou em suas mãos. Estime mais o seu chamado, aprecie mais a sua vocação. Paulo olhava para a grandeza daquilo que Deus fez na vida dele e disse, eu não posso me desanimar agora. Preciso continuar. E nós temos aí ainda a outra razão pela qual Paulo não desiste, que é justamente a esperança na ressurreição. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 14 ao 17. Nós partimos agora para um subponto mais aplicativo, que é o terceiro, e nos diz a esperança do crente. Esse subponto está fundamentado em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Passamos por diversas situações, mas permanecemos de pé, porque nossa esperança está em Deus.
que não mente, que não age com falsidade, que não falha, que não é inconstante. Ele é todo-poderoso, todo sábio e sempre está conosco. Mesmo diante da situação externa que seja, a Bíblia diz que todas as coisas, mesmo aquelas situações mais estreitas, cooperam para o nosso bem. E saiba de uma coisa, olha o que diz o Salmo 103, verso 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece até onde podemos suportar. Nós servimos ao Senhor debaixo de uma promessa de escape. As provas vêm, elas vêm, virão, se multiplicarão, né? Mas elas têm um limite. O limite é até onde podemos suportar. E dentro das provações, o crente fiel sempre tem uma porta aberta. Como é que você está dizendo isso, irmão Murilo? Você não conhece minha realidade? Eu posso não conhecer a sua realidade, mas eu conheço a verdade. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 e 14. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ah, porque é só comigo, porque é só eu, porque a luta é difícil só para mim. Não. É comum a todos os homens. Aí ele diz assim, e mesmo que a luta venha, Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. A tentação é humana, mas o escape, o livramento é sobrenatural. Se agarra nisso, crente, para tu não parar, para tu não desistir. Deixa o barco balançar, deixa a água entrar no barco, deixa o vento soprar, deixa o mar estar revolto. Eu estou utilizando aqui uma linguagem bíblica metafórica. Deixa as provações da vida virem. Se apega com Deus e tu vai ver sempre uma porta aberta. Mesmo lá no meio da tempestade tem uma porta de escape. Mesmo no beco estreito tem uma porta de escape. Deus sempre nos auxilia em meio às circunstâncias externas de tribulação que enfrentamos. O segundo ponto nos diz o seguinte, a renovação do homem interior. Falei da realidade exterior, luta, prova, dificuldade, todo mundo passa, Paulo passou, Jesus passou e tu é quem para não passar, querido? Vamos lá agora falar sobre a realidade interior. E essa realidade interior, nós a abordaremos da seguinte maneira. Falaremos sobre o fortalecimento diário, falaremos sobre o eterno peso de glória e a visão da eternidade. Presta muita atenção, porque eu vou dividir esse primeiro subponto aqui do tópico 2 em 3 partes. É necessário que você leia o texto aqui da lição. Leia o texto da lição. Vamos responder a seguinte pergunta. Como o nosso homem interior é renovado cotidianamente? E aqui dentro desse subponto nós temos a resposta. Primeiro, nosso homem interior é renovado através de uma ação habilitadora e capacitadora do Espírito Santo. Temos um texto bíblico aqui. João capítulo 14, versículo 16 e 17 diz: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, alos paracletos, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. A palavra grega aqui para paracletos tem a ideia de conselheiro, tem a ideia de ajudador, tem a ideia de advogado, de defensor, mas o sentido aqui primordial é de alguém que vai estar do nosso lado, de alguém que vai estar pertinho de nós para estender a mão, para ajudar. Sabe como é que o nosso homem interior é fortalecido diariamente? Porque ao nosso lado temos o Espírito, sempre nos levantando. Levanta, rapaz. Não desanima, não. Ó, de pé. Não, mas fechou tudo aqui. Mas fique de pé. Vá marchando. Marche. Caminhe. Ande. A ação do Espírito. Em segundo lugar, o comentarista da lição vai falar sobre as disciplinas espirituais. Temos à nossa disposição as disciplinas espirituais. Mas o que são as disciplinas espirituais? Elas são meios de graça
que o crente fiel pode utilizar como recurso para a sua comunhão com Deus e o seu crescimento, fortalecimento e renovo espiritual. Quais são elas? Leitura bíblica, oração, jejum, ações de graça, cânticos e louvores, prática do amor fraternal, prática do bem e etc. Existem disciplinas espirituais que, se forem praticadas, o homem interior experimentará renovo. Então nós temos a ação do Espírito, temos as disciplinas espirituais e temos aqui, por último, aquilo que eu chamo de compromisso diário. É a nossa parte nesse processo de renovação. É o Espírito quem nos renova, mas precisamos ter uma responsabilidade nisso. Não é mérito, é responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Ser constante, perseverante em buscar o Senhor, bem como praticar diariamente as disciplinas espirituais. Não sufoque seu homem interior por falta de oração, por falta de jejum, por falta de leitura bíblica. Não, alimente ele diariamente. Temos aí o segundo subponto, o eterno peso de glória. E esse subponto, ele gira em torno de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Você quer saber, né, como ser renovado todos os dias? Como não ver o seu homem interior desfalecer? Você quer saber como receber fortalecimento de Deus todos os dias? Aprenda um princípio bíblico elementar para a sua conduta aqui e agora. Que princípio bíblico é esse? Que verdade bíblica é essa, melhor dizendo? É a verdade de que a tribulação passa. A tribulação vai se acabar. Você precisa internalizar essa verdade. Eu destaquei aqui um texto em negrito. Você vê que nessa passagem aqui Paulo reconhece que as aflições são pesadas e contínuas, mas a gente deve olhar essas aflições sob a perspectiva da eternidade. E eu separei um texto em negrito. Eu queria que você, professor, fosse criativo aqui, elaborasse um cartãozinho, ou você mesmo escrevia essa frase no cartãozinho e entregava aos seus alunos, ou você digitava essa frase, né? Acho que escrever fica mais pessoal, né? Olha, guarda isso aqui. Isso aqui é um conselho que eu estou lhe dando e você precisa ler todos os dias. Você precisa internalizar isso no seu coração, como eu internalizei no meu. Que conselho é esse? A tribulação, por mais pesada e constante que seja, posta sob a ótica da eternidade, torna-se leve e momentânea. Essa glória a glória da eternidade supera o sofrimento, tanto em intensidade como em duração. E é com essa verdade na mente que o nosso homem interior não desfalece. Ele é renovado todos os dias, está mais perto. Sofri ontem, o sofrimento de ontem passou, acabou. Vou sofrer um pouquinho mais hoje, mas o meu olhar está lá na frente. Eu vou chegar lá. E quando eu chegar lá, vai valer tudo a pena. Glória a Deus. Glória a Deus. O terceiro subponto gira em torno do capítulo 4, versículo 18 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E ele é intitulado como A Visão da Eternidade. O texto de 2 Coríntios, capítulo 4, 18, diz: assim fixamos os olhos, atentamos, não para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. William MacDonald diz uma coisa interessante sobre essa passagem. Diz ele: nesse versículo, a expressão atentando ou fixando os olhos não descreve apenas o ato de olhar, antes transmite a ideia de considerar algo importante. As coisas que se veem não são o alvo de nossa existência. Aqui, refere-se principalmente às dificuldades, provações e sofrimentos que o apóstolo suportou. Eram elementos secundários de seu ministério. Seu objetivo maior eram as coisas que não se veem. A glória de Cristo, a ressurreição do corpo, a recompensa reservada para o servo fiel no tribunal de Cristo e coisas semelhantes. Devemos viver em função disso. E esse texto aqui nos ensina que os nossos olhos devem estar fitos na eternidade. Nós devemos orar, como fez o pregador Jonathan Edwards, que orou a Deus dizendo: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Ó Deus, grave, sim, a eternidade nos meus olhos. Quer saber como o homem interior está sempre fortalecido, vivo, operante, ativo, cheio de vigor, dinâmico?
quando os olhos dele estão postos na eternidade. Faça isso em nome de Jesus. Mas vamos para o tópico de número 3, último tópico, precisamos concluir a lição. O primeiro subponto diz cultura secularista, o segundo subponto, relativismo doutrinário, e o último ponto, batalha espiritual. São temas que se repetem ao longo de toda a revista, não é um tema exclusivo da lição de número 10. Falamos sobre isso em praticamente todas as aulas passadas, e aqui novamente daremos algumas pinceladas a título de recordação. Primeiro, o subponto 1 diz aí cultura secularista. A cultura secularista é um termo que se refere a uma visão de mundo que não se baseia em nenhuma religião ou crença sobrenatural, mas sim na razão, na ciência e na ética humana. Porém, sob o prisma evangélico, protestante, a cultura secularista tem algumas características que são inaceitáveis. Preste atenção. Primeira característica, ela nega a autoridade ela nega a autoridade da revelação divina presente na Bíblia Sagrada como única fonte de verdade e salvação. Há um ataque da cultura secular ao texto bíblico. Isso é inaceitável. Em segundo lugar, uma rejeição da graça de Deus como único meio de alcançar a salvação eterna. A cultura secularista é inclusivista. Tem salvação por todos os caminhos. Não é só o estreito não, viu? Tem salvação também no caminho largo. É o que prega a cultura secularista. Em terceiro lugar, ela relativiza os valores morais e éticos que são determinados não pela Bíblia, segundo a cultura secularista, mas não pela Bíblia, segundo a cultura secularista, mas pela sociedade, pela cultura vigente, pelo tempo, pela época, pelo momento. Não cremos nisso. Aí, há também uma desvalorização da espiritualidade e da oração. Coisas que são vistas dentro da cultura secularista como irracionais, supersticiosas, meios escusos de lidar com os problemas da vida. Temos aqui ainda mais uma. Eu poderia citar um bocado aqui, não é? Mas vamos citar aqui a última. Uma indiferença ou hostilidade em relação à religião e à fé cristã. A cultura secularista considera o cristianismo uma fonte de opressão, de intolerância e de violência. Isso é cultura secularista. E esses são os desafios que os crentes de hoje enfrentam. É a realidade diária de muita gente. Porém, percebemos que por falta de renovação diária do homem interior, não são pouco o número daqueles que estão cedendo à ação do espírito da Babilônia. Não são pouco aqueles que estão sufocando o homem interior e se tornando crentes de mente secularista. 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já nos advertia sobre esse perigo, quando ele escreveu aos Colossenses capítulo 2, versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Cultura secular por aqui. Tome cuidado para sua mente não se tornar uma mente secular. É por isso que seu espírito, sua mente precisa de renovo diário, para que você não tome a forma larga desse mundo. Segundo subponto, relativismo doutrinário. O relativismo doutrinário é uma das muitas estratégias utilizadas para atacar a vida espiritual dos crentes, buscando enfraquecer o fundamento da fé cristã. O que é que essa abordagem procura realizar? Quais são as suas intenções e finalidades? Ela procura desconstruir os princípios e verdades bíblicas, tornando a doutrina algo subjetivo e passível de interpretações diversas, o que compromete a solidez do homem interior e sua renovação diária. O que é que o texto bíblico diz a respeito do relativismo doutrinário? Tenha cuidado. É o que o texto bíblico diz. Onde está esse texto bíblico? Romanos capítulo 12, versículo de número 2, versão NTLH. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Vocês precisam ter a mente de Cristo e não uma mente secular. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus não é essa doutrina relativista.
mas a doutrina revelada. Por fim, nós temos aí um último subponto que vai falar sobre batalha espiritual. E presta atenção que esse subponto está basicamente fundamentado em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11, que diz: quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Irmãos, sejamos coerentes, não é? Todo crente, todo verdadeiro filho de Deus aprende desde cedo e bem depressa que a vida cristã é uma guerra. É uma guerra. Para você orar é uma guerra. Seu homem, existe aqui o homem exterior, existe o velho homem e existe o homem interior. A Bíblia faz diferenciação disso aqui. Seu homem interior luta todos os dias para permanecer vivo. É guerra, é batalha. Você luta para orar, você luta para ler, você luta para jejuar, você luta para ter comunhão, você luta para ir para a igreja, você luta para ouvir uma pregação, você luta para ir para a escola dominical, você luta, é luta todo dia. E nessa luta, nessa peleja, seu homem interior não pode ficar exposto. O que é que ele deve fazer? Paulo dá 2 conselhos aqui nessa passagem que li, Efésios 6, 10 e 11. Primeiro, ele diz que nós devemos sempre ser fortalecidos no Senhor. Não é tua força, queridão. Não é o poder do muque, do braço, não. Você só vai ficar de pé se você buscar força em Deus. Ah, eu sou crente em casa. Sou crente sem cultuar, sou crente sem ir para a igreja, sou crente do meu jeito. Você está à beira do precipício. Você precisa se fortalecer no Senhor e na força de seu poder. Lembra das práticas espirituais, as disciplinas espirituais? Uma delas é comunhão com os santos. Precisa disso também. Você precisa estar no meio do povo de Deus. E através da comunhão com os santos ser fortalecido pelo Senhor. Mas um segundo conselho que Paulo dá aqui é o conselho da necessidade de usar armadura espiritual. Sim. Deus não lhe colocou no meio da guerra e lhe deixou a mercê, a ver navios. Deixou lá abandonado. Não. Conselho bíblico é, filho, pegue a espada. Agora é o seguinte, é toda a armadura. Não é só uma parte, não. Você vai pegar a espada, mas também vai pegar o escudo. Você vai botar o escudo da espada, mas por prevenção você vai botar o capacete. Você vai botar a couraça, você vai apertar a couraça com o cinto. Você vai calçar os pés na preparação do evangelho. Então, você vai completo para a batalha. Use toda a armadura de Deus para você não sucumbir diante das investidas, das ações do espírito da Babilônia. Para você não se tornar um crente secularizado, pregador de doutrina relativista, e ao invés de estar lutando do lado do Senhor, está lutando do lado do inimigo. Sabe qual é o crente que vence? É o crente que todo dia experimenta renovo em seu homem interior. Seja um incentivador, disse lá no começo da aula, finalizo dizendo isso, seja um incentivador em classe, para que seus alunos se levantem todas as manhãs, tirem as cinzas, coloquem lenha nova. Você está incentivando? Como incentivador, né? Você tem que estar com seu altar em chamas. Quando você disser assim, tira a lenha, ou melhor, tira a cinza, bota a lenha, eles devem ver, antes de fazerem isso, teu altar pegando fogo. Glória a Deus. Eu penso que essa pré-aula tenha sido bênção para você. Eu penso. Se foi, coloca um amém aí nos comentários, em nome de Jesus. Né? Se é que tu chegou até aqui no final, se tu teve paciência de chegar no final, se tu teve paciência de chegar até aqui, eu te desejo um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e preste atenção, não se esqueça, abra a jaula.